Cristo e está nos levando a Cristo. Então precisamos entender que a palavra de Deus testifica de Cristo e mostra Jesus como o único e suficiente caminho para nossas vidas. E a palavra de Deus, quando eu falo que ela é inerrante, ela é imutável, ela não precisa de complemento. Monta-se ou escreve-se livros para falar da palavra de Deus, entretanto, a palavra de Deus não precisa de complemento. Os livros são apenas aditivos que os homens utilizam aí com a sabedoria que eles adquirem e que Deus lhes dá e lhes permite de escrever. Eles vão escrever basado e fundamentado na palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, é o único livro de regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Os demais livros são complementos que são utilizados para que venha nos trazer aperfeiçoamento, mas entre tudo isto, a Bíblia ainda é a poderosa palavra de Deus. Terceiro ponto então primeiro a palavra de Deus é imutável e inerrante. Segundo, a palavra de Deus nos leva a Jesus. Terceiro, as Escrituras. Entender que quando está falando da palavra de Deus, está falando que no plural, porque não está falando de um livro ou de um texto lido, está falando de um complemento. Então, quando fala as Escrituras, está falando de toda a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é o todo, ela é o montante. Os 66 livros se complementam por si só dentro daquilo que é o seu propósito, que é nos levar a Cristo. Paulo vai escrever no livro de 1 Timóteo, Paulo vai fazer muita questão de enfatizar isso. Ele vai escrever no capítulo de número 1 e versículo de número 15 de 1 Timóteo, dizendo: fiel é esta palavra. Quando ele está falando da palavra, ele está falando no todo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele está falando de todos os homens, porque lá no livro de Romanos, se não me engano, vai estar dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que todo ser humano pecou. Vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem também todos os homens serão justificados. Por Adão entrou o pecado no mundo, e por Jesus Cristo todos os homens serão justificados. Por um entra o pecado, e por um são santificados e são salvos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Adão, ele trouxe o pecado, e Jesus trouxe a salvação e a liberdade para todos os seres humanos. E Paulo está dizendo que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele não vai